Olá, pessoal, que prazer, que satisfação poder falar da língua portuguesa para você, também voltado ao campo educacional, você que vai prestar o concurso aí no Distrito Federal para orientador pedagogo. Que maravilha, que satisfação poder falar sobre a nossa língua, ajudar você nessa prova aí que se aproxima, prova em meados de novembro. Todas as vezes que eu preciso vir aqui para a prova, falar sobre o português é sempre um momento muito prazeroso, mas falar sobre o português para um concurso que envolve a área da educação é sempre melhor, o prazer com certeza muito maior. Eu sou a professora Daniela Tatarim, professora de Redação em Língua Portuguesa aqui do Aprova Concursos, e nós temos aí 20 encontros, 20 aulas para conversar bastante sobre o ementário que a banca disponibilizou para esse concurso para a Secretaria da Educação aí do Distrito Federal. Eu dividi todos os conteúdos do ementário, vou apresentar isso tudo a vocês nessa nossa primeira aula, para trabalharmos dentro do nosso tempo, da maneira mais proveitosa possível, todos os aspectos relacionados a esse concurso, para que você faça uma boa prova. Então, para a gente já começar, eu fiz algumas anotações, algumas observações pertinentes com relação à banca e ao edital que eu preciso dividir com vocês, que é a garantia de que nós vamos ter aí momentos muito bons em todas as nossas aulas. Vamos lá? Então, a primeira informação importante que vai aparecer aí para você, né? Então, você que é pedagogo, que vai tentar aí a vaga no cargo de orientador educacional, uma função importantíssima dentro de qualquer instituição escolar, já sabe que vai se submeter a uma avaliação feita pelo Instituto Quadrix, né? O edital saiu em 1º de agosto, período de inscrições até o dia 13 de outubro, e a prova marcadinha ali para o finalzinho de novembro. Isso tudo está no edital de vocês. São 50 questões e língua portuguesa tem aí uma quantidade bem interessante de questões e um peso diferenciado para a gente discutir. Em relação às nossas aulas, como eu já adiantei a vocês, serão 20 aulas de 30 minutos e nós vamos seguir exatamente a ordem do ementário. Por quê? Fica mais fácil para você que está aí se organizando para estudar em casa, poder observar tudo aquilo que já foi vencido do ementário apresentado no edital e ter certeza de que está fazendo aqui com a gente do Aprova Concursos uma boa preparação. Então, como vai ficar dividido esse nosso trabalho? Olha só, o anexo 1 de conteúdo programático traz ali a questão da língua portuguesa como um dos conhecimentos básicos, você está vendo aí. Nós vamos trabalhar esses 14 tópicos exatamente nessa sequência. Então, nós temos as nossas 2 primeiras aulas destinadas à compreensão e interpretação de textos, com domínio das relações morfossintáticas, semânticas, discursivas e argumentativas. O que isso significa? Toda e qualquer utilização do texto em uma prova para exigir de você o demonstrar conhecimentos voltados a vocabulário, a relações sintáticas, a questão dos sentidos expressos nas diferentes sentenças, quando unidas por pontuação ou por conectivos, isso tudo, a própria inferência que é possível construir, ou melhor dizendo, as próprias inferências possíveis de serem construídas a partir da leitura, isso tudo acaba sendo contemplado por esse primeiro item do edital de vocês, e já adianto que é o assunto da nossa primeira e segunda aulas, né? Nesse momento de primeiro encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre o edital antes mesmo de chegar à parte da interpretação, mas nossa segunda aula todinha é voltada a esse aspecto, né? O primeiro dos itens aí do seu ementário. Na sequência, nós vamos falar sobre tipologia textual, isso é bastante importante, uma vez que a banca é conhecida justamente por trabalhar com uma diversidade textual bastante grande, textos inclusive atuais, mas já falamos sobre isso. Seguindo aí a ordem, coesão e coerência, que auxilia muito na questão da interpretação e daquelas questões que envolvem a reescrita de textos. Ortografia oficial, essa vai ser a parte um pouco chata aí do nosso trabalho, mas extremamente necessária. Fonética e fonologia, acentuação gráfica. Em relação à fonética e fonologia, vamos trabalhar com o básico para o entendimento das regras de acentuação, que é extremamente importante. Pontuação, formação e emprego das classes de palavras, significação de palavras, muito importante, a parte da semântica, esse item 9 é semântica, todo concurso tem.
a parte da sintaxe da oração e do período, que é uma questão um pouco mais pesadinha, né? A sintaxe é a parte da língua portuguesa que nós trabalhamos insistentemente, nossos alunos em diferentes níveis insistentemente não entendem, é uma questão bem interessante. Na verdade, a sintaxe ela acaba assustando um pouco pela quantidade de termos e nomenclatura, mas não é algo difícil porque tem lógica que vocês vão perceber isso e vão lembrar de tudo isso que já foi trabalhado na escola. Seguindo lá o elementário, vamos trabalhar, depois de vencida a parte da sintaxe, a questão da concordância nominal e verbal. Aliás, concordância é figurinha carimbada em qualquer concurso. Todas as provas, sem exceção, acabam cobrando pelo menos uma questãozinha que envolva concordância verbal ou nominal. Então, é um assunto importantíssimo e nós vamos também trabalhar com eles de maneira bem bacana e bem focada. A parte da regência, nominal e verbal também. O emprego do sinal indicativo de crase, e quando você entende regência, fica muito mais fácil entender a presença ou não do acento grave, que é a questão da crase, e fechamos com as funções de linguagem, que são trabalhadas juntamente à interpretação por conta, né, das diferentes possibilidades de trabalho, de trato, do sentido daquilo que foi redigido. Então, esse é o elementário que foi disponibilizado para você que se inscreveu nesse concurso, e é em cima desse elementário que eu já distribuí todas as nossas aulas e vamos trabalhar na ordem, ok? Sempre na ordem do que está no elementário. O que mais que eu encontrei no edital que achei importante e que valia a pena dividir com vocês esse primeiro encontro? No edital e a respeito da própria banca, olha só. Segundo o edital, vale a pena reforçar o seguinte, ó. Então, são 50 vagas, né? Uma quantidade considerável de vagas. Eu sou obrigada a dizer que vou sempre achar remuneração para a área educacional, pedagogo, orientadora, supervisor, assessoria, coordenação, direção ou docência, vou sempre achar o salário baixo, eles deviam ganhar pelo menos o triplo disso, mas a remuneração inicial está aí na casa de R$ 3.600 para 40 horas semanais e você precisa, né, ter concluído o curso superior em pedagogia, habilitação na parte de orientação. Isso está lá no edital. Professora, por que você olha o edital? Porque o edital traz muitas informações importantes que nos ajudam a decidir, a definir um plano para as nossas aulas, para o nosso curso. Mas achei relevante mostrar isso, só que o que eu queria de verdade é isso que está aparecendo aí agora. Dá uma olhadinha. Você precisa entender como a prova se compõe, para também perceber por que a diferença de peso em relação às disciplinas. Então, a prova objetiva, esse é o item 9 do edital de vocês, diz o seguinte, 9.1, a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será composta de 50 questões de múltipla escolha com 5 alternativas em cada questão. Normalmente, essa banca trabalha com 4 alternativas, mas aqui o edital já está trazendo a definição de que serão 5. Para a escolha de uma única resposta correta e pontuação total variando entre o mínimo de 0 e o máximo de 100 pontos, de acordo com os conteúdos programáticos definidos no anexo 1, que a gente acabou de ver da nossa área, e o número de questões e os pesos definidos a seguir. Então, o que nos interessa aqui é entender a questão aqui da língua portuguesa, né? Então, língua portuguesa, ó, estou marcando aí para você, a língua portuguesa faz parte do que se entende conhecimento básico, serão 10 questões, tá? 10 questões cujo peso é 2,5. Então, nossa, professora, a língua portuguesa tem um peso maior que os conhecimentos específicos do cargo? Sim, tem um peso maior. Então, nós precisamos nos cercar de todos os cuidados para que você faça uma boa prova de língua portuguesa. Então, dessa primeira parte, que somam aí 60 pontos, você precisa de 50% para ser considerado aprovado. E aí, os conhecimentos específicos, que são aqueles voltados à formação acadêmica de vocês, somam 40 pontos e você precisa também de 50% para ser considerado aprovado. Então, fica aí bem definido, bem marcado para vocês que as 10 questões de língua portuguesa são extremamente importantes, uma vez que o peso
dessa prova, né? O peso de cada uma das questões é 2,5. Então, nós precisamos trabalhar muito para que você faça uma excelente prova e consiga esses 25 pontos voltados aqui para a disciplina de língua portuguesa. O que mais que tem lá no edital que eu considerei importante, considerei relevante para a gente discutir? Olha só. As provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico a partir das marcações feitas pelos candidatos no cartão resposta. Por isso, você tem que tomar muito cuidado na hora de marcar o seu cartão, para não acabar, sempre tem que preencher o espaço todo. Parece bobagem, mas isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa faz um xizinho, faz uma marcação mais fraquinha, não vai ser feita a leitura e você vai acabar sendo eliminado da prova. Então, cuidado com isso. Faça as marcações bem certinho, preencha todo o espaço, isso é muito importante. A nota de cada candidato na prova objetiva será obtida pela multiplicação da quantidade de questões acertadas pelo candidato, conforme o gabarito oficial definitivo, pelo peso de cada questão, conforme subitem 9.1. E aí, língua portuguesa, o peso é 2,5. E você, com certeza, vai acertar 10 de 10 questões, porque está estudando, está se dedicando, tenho certeza. Você merece acertar todas as questões e nós vamos trabalhar juntos para isso. Serão considerados aprovados na prova objetiva os candidatos que acertarem o mínimo de 50%, isso nós vimos na tabela, né? Para cada um dos conhecimentos avaliados, ou seja, 50% dos conhecimentos básicos, 30 pontos, e 50% dos conhecimentos específicos, 20 pontos. E aí, importantíssimo, eu gostei muito, desculpa, mas eu sou professora de língua portuguesa, eu gosto quando essas coisas são feitas. O candidato não poderá, sob pena de eliminação do certame, do concurso, né, obter pontuação igual a 0 nas questões de língua portuguesa. Gente, não pode zerar português. Isso me faz pensar que eu deveria pedir um aumento, eu deveria ganhar mais que os meus colegas que estão trabalhando aqui com vocês nas outras áreas do conhecimento, né? Não pode zerar na minha área. Brincadeira, hein, gente? Brincadeiras à parte, olha só que coisa importante. Isso é uma valorização da língua, uma ferramenta tão importante que a gente usa em qualquer área do conhecimento, em qualquer tipo de ocupação. Então, não pode zerar a prova de português. Tem que tomar bastante cuidado, fazer tudo bem direitinho, porque português não pode errar. São 10 questões e você precisa pelo menos de um acerto nesta parte da prova. Por que isso, professora? Porque tem o peso maior, né? Então, como tem o peso maior e como a língua portuguesa também é essencial para o desempenho da função, afinal de contas, a orientação educacional em uma instituição trabalha com alunos, com pais, com professores de maneira indireta, então dialoga, interage muito, precisa de um domínio linguístico minimamente aceitável. Então, super bacana essa informação aqui, não se esqueça disso. A única área que você não pode zerar é língua portuguesa. Então, vamos lá. Em relação à banca, a gente acaba acostumado, né, vai trabalhar para concurso, acaba acostumado a trabalhar com CESP, FCC, FUNCAB, aquelas que são mais, Sesgran Rio, aquelas que são mais recorrentes, aí de repente você encontra lá Instituto Quadrix, fiquei pensando, nossa, não tinha ainda trabalhado com essa banca. Então, o que você faz? Vai buscar saber, vai pesquisar. Encontrei umas coisas bem interessantes em relação à banca e eu gostaria de dividir isso com vocês, olha só. Primeira coisa importante o Instituto Quadrix, né, tem a sede em Brasília, mas olha só, também está em São Paulo, tem filiais em Porto Alegre, em Salvador, no Rio de Janeiro, e trabalha sempre com concursos federais. A maioria das provas, a gente já viu que nesse caso não, que serão 5 alternativas, mas normalmente as provas são de múltipla escolha com 4 alternativas, né? E o que faz, eu mantive o que está aqui porque é uma pesquisa, então eu extraí de algum lugar. Isso aqui eu achei importante para a gente já combinar uma coisa, ó. O candidato tem 25% de chance de acertar a resposta caso o chute alternativo. Isso não vai acontecer com você porque você está estudando aqui com a gente, está se preparando e você vai ter certeza do que você está marcando. Você não vai chutar. Independente de 25, 20, o chute nunca é a melhor alternativa, tá certo? Existem estratégias, nós vamos falar sobre isso, para você identificar as respostas. E às vezes as próprias questões nos direcionam com relação ao acerto e nos direcionam com relação a resposta. Então, nós vamos trabalhar juntos para poder identificar nas questões organizadas pela banca onde ficam as pistas para você poder ter um direcionamento e não ficar por conta da própria sorte, que isso não é legal. Mas o que mais chamou a atenção foi o seguinte, ó, na prova de português,
O Instituto Quadrix costuma colocar textos atuais. Isso aqui, gente, é muito legal. Por que textos atuais? Olha só que bacana, eu também estou avaliando, enquanto banca, a qualidade de informação que você tem. E isso é muito bom, isso é muito positivo. Então, normalmente textos atuais e poucas questões associadas a esses textos. Isso significa que a gente tem uma quantidade maior de textos na prova. Tem aspectos positivos e aspectos negativos isso, olha só. Como os textos, eles... e não são normalmente textos muito extensos, dificilmente muitos textos extensos. Quando se trabalha com textos mais extensos, a quantidade de textos é sempre reduzida. Quando você trabalha com textos menos extensos, aí sim você pode trabalhar com são 10 questões, 3, às vezes até 4 textos em uma mesma prova, tá? Então, como esses textos... eles podem ser diversificados, segundo as informações que eu encontrei, pensa-se que isso pode ter pontos positivos e pontos negativos. Eu penso que sempre tem ponto positivo. Quanto mais textos, melhor, porque mais rica vai ser sua prova por conta da quantidade e da diversidade de informações. Mesmo quando elas são temáticas, mesmo quando as provas são organizadas, seguindo uma mesma linha de tema, a variedade é muito rica e ajuda. Sobretudo se a gente levar em consideração que existem pessoas que trabalham melhor com um tipo de texto, outras que trabalham melhor com outro, não é verdade? Então, a informação que eu encontrei foi o seguinte, olha só que bacana. Com relação a pontos positivos, o que é positivo em trabalhar com uma quantidade maior de textos? Se você tiver dificuldade em relação ao texto, ficar meio estranho, não compreender, são menos questões, logo você vai ter um risco menor de erro. Em contrapartida, o ponto negativo disso é que acaba demandando de você uma velocidade maior em relação à interpretação. Então, você precisa treinar mais o seu olhar, pegar o texto e conseguir dar leitura, extrair com maior facilidade as informações por conta do tempo, porque não importa se tem 1 ou se tem 5 textos, o tempo para a realização da prova é sempre o mesmo. Aliás, o tempo também faz parte do processo seletivo, então você precisa lidar com isso de uma maneira bem eficiente. Como é que a gente faz isso? Praticando bastante. Quanto mais você praticar, melhor. Melhor será, inclusive, essa relação que você vai ter de tempo e resolução das questões com, pelo menos, 2 leituras de cada texto, que é o recomendado, né? Mas, enfim, nós vamos trabalhar agora com o primeiro item. Isso tudo está no edital, é super recomendado que vocês façam uma leitura atenta na íntegra desse edital, porque ele traz muitas informações relevantes, inclusive com relação ao que você pode e não pode fazer no dia da prova, com relação a critérios de desempate, a questão de resultado, enfim, recursos, é muita coisa importante que precisa ser lida. Então, vale a pena dar uma olhadinha no edital. E agora sim, a gente vai começar a trabalhar com o primeiro item do inventário, que diz respeito à interpretação textual. Para você trabalhar bem essa questão da interpretação, não tem não há alternativa, senão você entender que quanto mais prática tiver, melhor. Então, para eu trabalhar bem a questão da compreensão e da interpretação, eu preciso praticar. Nós vamos fazer isso. Eu separei uma prova recente aplicada pelo Instituto Quadrix para a gente resolver juntos. São 7 questões de língua portuguesa nessa prova e vão aparecer ali questões que envolvam a interpretação, mas que também envolvam alguns conhecimentos gramaticais, mas isso já serve para a gente ir se adequando à linguagem que a banca emprega. Isso é bastante importante, porque conforme o tipo de linguagem, o nível de linguagem que a banca emprega, você vai optar por estratégias diferenciadas para resolver sua prova. Quanto mais próximo da linguagem você tiver, mais rápido você resolve a prova, porque mais fácil vai ser o entendimento daquilo que está sendo proposto por cada uma das questões. Então, o que a gente vai fazer agora é entender o que é esse compreender, o que é esse interpretar. Aliás, algumas bancas até mudam o nome, né? Trabalham com interpretação tão somente ou intelecção de textos. É tudo a mesma coisa, você joga tudo no mesmo
balaio que o resultado vai ser o mesmo. Na verdade, existem pequenas diferenças, mas em relação ao compreender, ao interpretar, a gente vai observar isso aqui na nossa aula, mas é importante que você reconheça que a finalidade é a mesma. Você lê o texto e você precisa chegar a conclusões a partir desse texto. Sejam elas conclusões baseadas única e exclusivamente no que está escrito no texto ou no que você pôde entender e inferir a partir daquilo que foi lido. Então, para a gente começar, vamos entender os conceitos aí de o que é compreender e o que é interpretar. Não sei se vocês já haviam parado para pensar nisso, porque normalmente a gente não faz. Você vê lá, compreensão e interpretação, pensa que é tudo a mesma coisa, mas não é. Existem pequenas diferenças. E por que focar essas diferenças é importante? Porque conforme o questionamento feito pelo enunciado da questão e conforme a habilidade que você utilizou para resolver a prova, ou de compreensão ou de interpretação, você consegue saber até onde pode ir para encontrar a resposta. É mais ou menos assim, aquela história de estou fazendo uma questão, um exercício, e aí eu fico entre duas alternativas e acabo marcando a alternativa errada. Quando eu entendo essa questão, esse limite da compreensão e da interpretação, é uma ferramenta, um recurso que eu posso utilizar para não marcar a resposta alternativa errada. Então, estratégia, né, gente? É tudo uma questão de estratégia. Quando você entende a diferença da compreensão e da interpretação, você já consegue estabelecer diferentes estratégias para resolver as questões. Mas então vamos conceituar, né? Se compreender e interpretar são coisas diferentes, são diferentes, pequenas, mas existem diferenças. E é importante que a gente saiba quais são antes de prosseguir com o trabalho. Então, vamos lá. Coloquei conceitos para vocês aí, hein? Compreender significa entender, valendo-se da habilidade de percepção. Então, compreender é sinônimo de inferir. Se eu compreendo, eu entendo. Se eu compreendo, eu consigo chegar a algumas conclusões. Então, isso é o compreender. Diferente do interpretar, que significa decifrar. Então, para a gente chegar aqui a um... Nossa, fugiu o termo. Há uma resposta que seja comum, não era essa palavra que eu queria, mas tá aqui na ponta da língua. Quando terminar, eu sei que eu vou lembrar. Para a gente chegar num ponto aí que seja comum, a compreensão ela é maior que a interpretação. Porque interpretar, você vai trabalhar tão somente com o que está escrito no texto. Compreender, não. Você parte do que está escrito no texto, mas você consegue chegar a conclusões. Você consegue produzir inferências a partir do que está ali. Então, a gente pode dizer que a compreensão ela é mais abrangente que a interpretação. Ainda assim, são duas habilidades bem importantes. Algumas questões vão colocar assim para vocês. É possível interpretar do texto que? Então, eu quero saber o que está escrito. Você leu, está escrito, é isso. Quando a questão, ela já abre a possibilidade de, segundo o texto, é possível compreender que, a que conclusão eu posso chegar. Ou infere-se do texto que, ou ainda deduz-se do texto que, são comandos que estão associados à questão da compreensão. Então, para você trabalhar com o texto, independente do que ele queira, que você compreenda ou que você interprete, você precisa primeiro conhecer os 3 conceitos que são bem importantes, que estão aparecendo na telinha aí para você, que fazem a diferença na hora de encontrar a resposta para as questões, que é o conceito de denotação, conotação e polissemia. Então, o que você tem que saber? Dá uma olhadinha aí. Quando a gente fala em denotação, nós estamos nos referindo ao sentido do dicionário, ao sentido literal. Então, denotação corresponde ao que a gente entende ser o sentido literal do termo. Enquanto a conotação trabalha com o que a gente entende ser o sentido figurado. Tá? Isso é importante, são conceitos importantes para a interpretação e compreensão textual. Sempre que você faz uso do sentido denotativo, é o sentido dicionarizado, ao passo que o sentido conotativo trabalha com o sentido figurado. A polissemia é um outro conceito importante que você também precisa conhecer. Por quê? Sobretudo para quem trabalha a parte interpretativa.
Poli significa muito, semia sentido. Então, o que é a polissemia? É a capacidade do termo assumir em diferentes contextos, diferentes sentidos, tá? Então, denotação, conotação e polissemia são 3 conceitos que você precisa dar conta. Para continuar, olha só, vou fazer... Para continuar, não, melhor dizendo, para reforçar isso, vou fazer um exemplo para você observar como é que funciona essa questão. Olha só, vamos pensar aqui no seguinte, se eu digo assim para vocês, vamos pensar no ambiente escolar, né? Ó, este aluno é um mala. Desculpem a sinceridade, orientadoras e orientadores, mas eu tenho alguns alunos de primeiro ano do ensino médio que são muito malas. Nossa, eles não percebem como eles são inconvenientes. Mas se eu falar para ele assim, você é inconveniente, ele não vai entender. Agora, quando eu digo para ele assim, carinha, você é um mala, ele entende. Por quê? Porque esse termo aqui, olha que coisa bacana. Esse termo aqui, ele foi usado no sentido figurado. E isso só foi possível porque essa palavra aqui, ela é polissêmica. Então, em diferentes contextos, uma palavra assume diferentes sentidos. O mala aqui está no sentido do quê? De chato. Não é isso? O aluno mala é o aluno chato. Então, quando eu digo você é um mala, eu estou dizendo você é um chato. Só que estou fazendo uso do sentido figurado. Porque as palavras têm essa capacidade de se colocarem como polissêmicas, inseridas em diferentes contextos, assumem diferentes sentidos. Se eu quisesse fazer uso desse mesmo termo no sentido literal, ou seja, no sentido denotativo e não conotativo, eu poderia dizer o seguinte, ó, a mala está no bagageiro. Agora você não vai pensar em uma aluna ou um aluno, você vai pensar na mala mesmo, aquele objeto que você usa para acondicionar as suas coisas quando precisa se deslocar. Então, o sentido que foi empregado do termo aqui agora não é mais figurado. Agora, o sentido é literal. E por que isso foi possível? Porque as palavras são polissêmicas. Importantíssimo isso, não se esqueça. Então, denotação, conotação e polissemia são 3 conceitos bem importantes que vocês vão utilizar na hora de resolver as questões da prova. Para a gente fechar essa nossa primeira aula, como é que eu faço, professora, para ler e entender bem um texto? Primeira coisa importante, você precisa praticar. Então, um bom leitor é aquele que tem bastante prática. Então, leia bastante. Leia livros, leia revistas, leia jornais, leia páginas na internet, leia os comentários no Facebook, leia o Twitter, leia gibi, leia. Isso é extremamente importante. Aqui em Curitiba, a gente tem um jornalzinho bem bacana, chamado Jornal do Ônibus. É um jornal de distribuição gratuita que, como o próprio nome já diz, ele é distribuído nos coletivos, no transporte público. Então, as pessoas recebem o jornalzinho, não é um jornal de grande profundidade jornalística, matérias super aprofundadas, dignas do The New York Times ou da Folha de São Paulo, de um Correio Brasiliense, mas é um jornal bem interessante, isso está dando às pessoas informação. Por mais que sejam textos pequenos, elas estão lendo. Aliás, esse jornal começou a assumir uma proporção tão grande que ele já está sendo distribuído nas ruas, nos semáforos, para os motoristas dos carros. Então, saiu daquele espaço ônibus e já está assumindo um espaço muito maior na cidade. Isso é propagação de informação, isso é extremamente importante. Então, você precisa ler. Você quer ler e entender bem o texto, você precisa ser um bom leitor. E o bom leitor, não se engane, pensando que é aquele que trabalha em cima da quantidade. Não, professora Dani, olha, eu leio bastante. Eu tenho lido aí 6 jornais todos os dias. Puxa vida, isso é excelente, mas você está conseguindo reter as informações, esses 6 jornais que você lê todos os dias? É isso que você tem que pensar. Então, às vezes é preferível você fazer menos leituras,
mas de fontes bem confiáveis. Por exemplo, a gente já sabe que o Instituto Quadrix vai trabalhar com textos atuais de diferentes fontes. Então, você está fazendo leitura de diferentes fontes de informação, você está lendo revistas semanais como a Veja, Isto É, a Época, você está fazendo leitura de revistas mais, digamos assim, mais intensas, como a Carta Capital, você está lendo o jornal, está lendo a Folha de São Paulo, está lendo o Correio Brasiliense, está lendo o Globo. É isso que você tem que pegar, várias fontes de informação, mas preza pela qualidade e não pela quantidade, porque é isso que vai fazer a diferença na hora de resolver a questão no dia da prova. Então, nós temos que observar como ler e entender bem o texto e já entendemos, já vimos juntos, que a primeira das colocações precisa ser necessariamente a prática. As próximas, a gente vê na nossa próxima aula. Então, fechamos aqui esse primeiro encontro, gostaria apenas de reforçar. Que prazer poder falar da língua portuguesa para você, que também, assim como eu, é envolvido com educação. Espero que você tenha apreciado e na nossa próxima aula nós continuamos. Mais uma aula para trabalhar a questão da compreensão textual e depois tocamos o barquinho dentro do que o ementário nos pediu. Então, até a nossa próxima aula.